Vamos com a informação dessa operação que está em andamento agora, importantíssima, contra um esquema bilionário no setor de combustíveis com infiltração de integrantes do PCC, primeiro comando da capital. Composta, gente, a força-tarefa agora de manhã por mais de 1.400 agentes que cumprem mandados de busca, apreensão e prisão contra mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Na lista aqui do Sul não tem o Rio Grande do Sul. A Operação Carbono Oculto foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo por meio do GAECO e conta com apoio de grandes instituições, Ministério Público, Polícia Federal, Civil, Militar, entre outras. De acordo com a investigação, o esquema criminoso que tem participação do PCC lesou não apenas consumidores que abastecem os seus veículos, mas também uma cadeia econômica dos combustíveis. E essa investigação aponta um valor, senhoras e senhores, de 7,6 bilhões de reais somente na sonegação de tributos por meio do esquema. Mas não é só isso. Cerca de 1.000 postos de combustível desses estados, vinculados ao grupo, movimentaram cerca de 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. Eu não lembro de uma cifra tão grande assim. A gente fala sobre a fraude no INSS, dos desvios ali, na casa de 6, 7 bilhões. Estamos falando aqui de pelo menos 50 bilhões de movimentação. Nós tivemos aqui um banco paralelo que atuava dentro da organização e movimentou sozinha 46 bilhões de dinheiro não rastreável nesse período. Conforme o Ministério Público, o PCC está associado a uma rede de organizações criminosas cujos vínculos são estabelecidos de forma permanente ou eventual e convergente, de modo a assegurar a efetividade das atividades econômicas ilícitas por meio da sua inserção dentro da economia formal, como é o setor do combustível e o sistema financeiro. Os mais de 350 alvos são suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. As irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e também distribuição de combustíveis. De acordo com a investigação, então, um dos principais eixos da fraude investigada passa pela importação irregular do metanol. Olha que interessante aqui o esquema, né? O produto que chega ao país pelo porto do Paraná, de Paranaguá, não é entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais. Em vez disso, é desviado e transportado clandestinamente com documentação fraudulenta e em desacordo com as normas de segurança, colocando em risco os motoristas, pedestres e o meio ambiente. O metanol é altamente tóxico e é direcionado a postos e distribuidoras, nos quais é utilizado para adulterar os combustíveis, gerando os lucros bilionários à organização criminosa. Pra gente fechar aqui, ó, as fraudes foram detectadas em centenas de postos, com consumidores pagando por volumes inferiores ao informado pelas bombas, o que é classificado como fraude quantitativa ou por combustíveis adulterados fora da especificação técnica exigida pela Agência Nacional de Petróleo. A investigação apurou ainda que os proprietários de postos de gasolina que venderam seus estabelecimentos nesse meio termo de 2020 para cá, eles não receberam os valores da transação e foram ameaçados de morte caso fizessem qualquer tipo de cobrança. Olha o esquema, gente. Segundo o Ministério Público, o fruto dessas fraudes foi realocado numa complexa rede criminosa que oculta os verdadeiros beneficiários em camadas societárias e financeiras, especialmente fundos de investimento, instituições de pagamento, e com esses recursos, os criminosos financiaram a aquisição de usinas, incrível, potencializaram a atuação do grupo, que absorveu na sua estrutura criminosa distribuidoras, transportadoras e postos de combustível. Estamos falando de combustíveis alterados, adulterados, tudo que você quiser falar de negativo aqui, num grande esquema criminoso que movimentou nos últimos 5 anos mais de 50 bilhões de reais. E estamos falando de mais de 1.000 alvos ao todo dessa operação aqui, se a gente contar tudo, né? 1.400 agentes e, nesse momento, entre pessoas físicas e jurídicas, mandados de prisão, busca e apreensão, 350 alvos, tá? São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Quer mais? E que forma de comprar, né? Você adquire o imóvel aí, adquire a empresa e não paga. E adultera. E depois ameaça a pessoa de morte se ela for fazer qualquer tipo de denúncia ou cobrar. Interessante fazer aquisição assim, né? Comprar e não pagar. O Vinícius Antoac está com a gente. Pessoal que chegou agora, tem uma grande operação a nível nacional. Santa Catarina, não temos postos aqui de Chapecó e do Grande Oeste envolvidos. Mas é uma operação, gente, que tem desdobramentos, sabe aonde? Na Faria Lima, em São Paulo. Tem grandes fazendas, Mato Grosso e outros estados, que estão na mão do PCC. Então, para falar especialmente sobre o caso aqui dos combustíveis, o advogado Vinícius Antoac, que está sempre com a gente aqui, vai trazer um panorama do que ele analisou para a gente. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Matheus. Bom dia, Ori. Bom dia, ouvintes da Rádio Oeste Capital. Aqui quem fala é Vinícius Antoac, advogado. Pois é, Matheus, a recente operação Carbono Oculto, ela foi deflagrada em 8 estados e com a participação de mais de 1.400 agentes. Ela acabou expondo um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis vinculado ao PCC. Trata-se de uma das maiores ofensivas já realizadas contra o crime organizado no segmento. E como a gente viu aí, envolveu adulteração de combustível, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e inclusive a coação de empresários. Um aspecto preocupante, Matheus, é a forma como o esquema atingia diretamente o consumidor. Postos ligados ao grupo comercializavam combustível com metanol. É um componente que compromete o desempenho dos veículos e causa prejuízo mecânico direto. Tá? Além disso, havia manipulação de bombas para entrega de quantidade inferior à que era registrada na bomba, o que significa que o consumidor pagava mais e recebia menos, embora o baixo preço praticado pelo grupo. A operação, Matheus, ela deve ser vista como um marco no combate à criminalidade e, além de servir como um alerta, o crime organizado já não se limita mais à atividade tradicional de tráfico de droga. Ela encontrou espaço em setores estratégicos, como o financeiro e de combustíveis, como revelou a própria investigação, né? Mas é preciso também destacar, Matheus, que até o momento a gente não tem maiores informações acerca da operação em Santa Catarina, mas a princípio não há qualquer desdobramento específico envolvendo o município de Chapecó ou inclusive a nossa região. Seria bem interessante termos os municípios. Eu sei que daí os bons pagam pelos ruins. Não é verdade? Que daí, de repente, tem 3, 4 postos em tal cidade X. E o pessoal, mas aquela cidade lá é dos postos, né? Esse é o problema de divulgar a cidade. Gente, tem uma notícia para fechar aqui esse nosso giro, antes aí do futebol com o Giovanni, né? Integrantes do PCC se infiltraram em todo o setor de produção de cana-de-açúcar e atuaram com ameaças a empresários e fazendeiros no interior de São Paulo, especialmente, de acordo com a investigação do Ministério Público. É justamente sobre essa operação relacionada aos combustíveis, tá? Empresários, agricultores, colaboradores ligados ao agro e à cadeia produtiva do álcool fizeram ali chegar aos promotores de justiça uma série de situações suspeitas envolvendo a compra de usinas, de fazendas de cultivo de cana, de postos de combustível, até mesmo transportadoras ligadas ao setor. Tem uma informação aqui que os caras da facção criminosa chegavam nas fazendas e tomavam as fazendas. E o dono da fazenda não tinha nada, não tinha o que fazer. Ou senão os caras matavam. Era simples assim que acontecia esse fato. Então, inquéritos foram abertos em âmbito federal em trabalho conjunto no estilo da Força Tarefa. O resultado é da deflagração dessa operação de quinta-feira, que não envolve só os postos. O posto de combustível ali é uma partezinha de tudo que envolve transporte, cana-de-açúcar, fazendas e muito mais em todo o Brasil. Mas em todos eles tem esse agravante aí, né, da ameaça, né? Grave ameaça, tanto para as terras, tanto para a produção, tanto para a compra, né? Aquisição das empresas de postos de combustível. Muito complicado. Que possa ser julgado, possa ser, né? Chegar aos responsáveis e que a justiça seja feita, né?